do livro, né? Já fizemos um apanhado histórico do que é modernismo, né? Alguém se lembra? Definição de modernismo. Vocês estão bem, né? A época até 50 anos atrás, mais ou menos, onde as coisas eram pautadas em a verdade estava ligada sempre ao homem, à capacidade do homem alcançar a verdade. Isso se refletia em diversos aspectos da sociedade, né? Na ciência, a ciência virou a verdade absoluta, o que a ciência diz é verdade. A religião ficou uma religião científica, muitos passaram a ser espíritas, né? Dizendo que a religião espírita é a religião mais comprovada cientificamente. E no campo, no campo cristão, as pessoas também abraçaram o liberalismo nessa época. Depois a gente passou para o pós-modernismo. Alguém se lembra, depois que eu falei sobre o modernismo? Qual é a diferença do modernismo para o pós-modernismo? A verdade deixa de ser absoluta. Pelo menos antes tinha alguma verdade, que era o homem, né? Estava errado, mas pelo menos tinha alguma verdade. E depois ela passou a não existir mais. Não existe mais verdade absoluta. A verdade é uma construção de cada pessoa. Então eu tenho minha verdade, você tem a sua verdade, a gente se respeita. Isso passa para o campo, né, da ciência também. A ciência deixa de ter esse viés de uma verdade absoluta, as pessoas passam até mesmo a desconfiar. E na religião, especialmente no cristianismo, o cristianismo passa a ser extremamente vago, né? Sem substância. As pregações, como estão esvaziadas de verdade, como não se tem mais verdade, ninguém sabe mais o que é a verdade. Então é uma religião extremamente sensitiva. Deixa de ser uma religião objetiva e passa a ser uma religião sensitiva. É o que eu sinto, o que eu penso, o que eu experimento. Nós vimos que a sociedade no pós-modernismo ela é caracteristicamente descrita como uma sociedade de tolerância, de muito respeito, só na descrição, porque na prática a gente percebe que é justamente o contrário. Você pode ser tolerante com qualquer coisa desde que você pense igual a todo mundo. No momento em que você passa a discordar, você vê como essa é a época mais intolerante de todas. E hoje nós vamos começar a entrar numa parte do livro em que ele vai mostrar a diferença da religião cristã para todas as outras religiões do mundo, né? Se eu não estou enganado, são 7 pontos. O primeiro ponto de diferença entre o cristianismo e todas as religiões do mundo que são pós-modernas. Está dando muito eco aqui. Felipe, tu baixa um pouquinho. Só um pouquinho. A nossa diferença para todas as demais religiões é, em primeiro lugar, a objetividade do cristianismo. A objetividade do cristianismo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. João 17, verso 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos orar. Senhor, pedimos a Ti agora, Senhor Deus, como o Senhor fez no sermão, que abençoe também essa aula com o Teu Espírito, nos conduza, Senhor Deus, pela Tua verdade, a fim de que possamos andar nesse mundo não tateando como os ímpios fazem, mas seguindo o caminho que a Tua palavra nos mostra, Senhor Deus. Ela é a verdade, ela é a luz,
ela é o nosso próprio caminho. Em Cristo nós te pedimos. Amém. John MacArthur diz assim: o cristianismo autêntico começa com a premissa de que existe uma fonte de verdade fora de nós. Especificamente, a palavra é a verdade. Ela é objetivamente a verdade. Veja que contradição ou que contraponto com o pós-modernismo. Enquanto todos estão defendendo que não existe verdade no sentido amplo, porque lembre que para o pós-moderno existe uma verdade que é a minha verdade. Só que a minha verdade não pode invadir a sua verdade, né? É por isso que a religião virou algo tão individualista, é uma questão tão que você tem que guardar para si, né? Veja que sempre num debate, quando há um debate aí na televisão, no rádio, alguém vai dar um argumento da Bíblia, um argumento religioso, o que é que o sujeito diz? A primeira coisa: não, mas isso aí é um argumento religioso, isso aí você tem que ficar para você, né? Quando um ministro, uma ministra do governo traz algum argumento, né, que tem fundamento bíblico, ainda que ele não esteja citando a Bíblia, a oposição se levanta rapidamente para dizer: isso aí é porque você está sendo influenciado pela sua religião. Mas é óbvio que sim. É óbvio que sim. Todos nós somos influenciados por aquilo que nós cremos. A diferença é que os cristãos, eles declaram qual é a fonte da sua verdade. E os ímpios não. O pós-moderno não declara qual é a fonte da verdade. Ele diz que é o sentimento, ele diz o que acha. Então um acha uma coisa, o outro acha outra. E para nós cristãos, nós temos uma fonte de verdade, e a única fonte de verdade que está fora de nós. Independe do que eu penso, independe de qual é a minha preferência. O cristianismo tem essa distinção de outras religiões. Não importa o que eu penso. Para quem é crente sabe disso. Importa o que Deus fala. Não importa o que eu prefiro, importa o que Deus prefere. Não importa o culto que eu acho que deveria ter na igreja, importa o que Deus prescreveu. Então toda a nossa vida ela é guiada dessa maneira. Uma fonte de verdade, não apenas objetiva, mas exterior, o que é muito importante. Porque dado que o coração do homem é enganoso, como é que eu posso achar que a verdade está em mim? É certeza, irmãos, que você pode, que é possível, você está pensando, é uma certeza que muitas pessoas pensam dessa maneira. Quando a gente diz que a verdade no cristianismo é objetiva, diz: mas por que vocês têm tantas denominações? Né? Se a verdade é tão objetiva assim, por que vocês divergem tanto? Porque a verdade objetiva, ela também carece de interpretação. Porque é um texto, e o texto precisa ser interpretado. Agora, eles esquecem que o fundamento é o mesmo, Cristo. Todas as denominações genuinamente cristãs que adotam a Bíblia como único fundamento para a fé e prática, elas têm algo em comum. Por isso que nós, né, uma família congregacional e nós recebemos como irmãos, vem um assembleano, são nossos irmãos. Por quê? Porque tem uma coisa que nos une, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, objetivamente, nós estamos unidos pela mesma fé. Nós vamos divergir, por exemplo, em sistema de governo, né, numa questão ou outra marginal, mas nunca no principal. No principal, nós somos exatamente o mesmo povo, crendo nas mesmas coisas. É tanto que na hora de criar filhos, nós criamos com base na mesma lei. Nós vamos dizer aos nossos filhos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, né, não darás falso testemunho, não cobiçarás. A lei, ela é a base da religião, por isso ela é a base para a criação de qualquer filho de um crente, seja ele em qualquer lugar do mundo. Isso mostra a nossa união, isso é um dos aspectos da nossa união. A objetividade da palavra de Deus que nos leva a ter algo que nos une. É por isso que a igreja é chamada de igreja católica. Não no sentido que os romanos usam, né? Eu acho que eu já falei aqui que a expressão catolicismo romano
é uma autocontradição. Por quê? É como você dizer um judeu nazista. Ora, mas os nazistas eles mataram os judeus. Como é que um judeu vai ser nazista? Católico é o que é universal, é o que está em todos os lugares. E romano, por definição, é o que está em Roma. Então como é que é católico e é romano ao mesmo tempo? Como é que a igreja ela está num lugar e ao mesmo tempo é católica? Ela é centralizada num lugar e é católica. A igreja católica genuína, ela não tem sede a não ser no céu. Ela não tem sede num lugar, porque ela é católica. Então, a objetividade dessa igreja católica é que, se você for para outro país e se você sentar num banco de uma igreja genuinamente cristã, você vai ouvir uma pregação de mesmo conteúdo central do que você vai ouvir aqui. Se você for numa igreja congregacional, batista, presbiteriana, luterana, o centro da mensagem sempre vai ser Cristo. É isso que nos une. Agora, para o pós-modernismo, nada une um ao outro, porque são verdades completamente distintas. Ele diz ainda, isso quer dizer, né, que ela é verdade, ou seja, a palavra de Deus é verdade, quer fale subjetivamente a um dado indivíduo ou não. É verdade independentemente de alguém se sinta constrangido a ela ou não. É verdade para todos universalmente e sem exceções. É absolutamente a verdade. Quer dizer, quando a Bíblia fala subjetivamente a mim, por exemplo, numa leitura de um texto, quando eu estava lendo hoje Atos 21, à medida que eu fui lendo aquele texto ali, eu fiz várias aplicações para a minha vida. Para mim, eu tenho certeza que os irmãos fizeram para vocês, para as suas próprias. Mas é pelo mesmo texto, né? É o mesmo texto, o mesmo princípio que está sendo declarado. E eu vou fazendo aplicações para a minha vida. Mas se você ler o texto e não fizer aplicação nenhuma, ela continua sendo a verdade. Ou seja, não importa a subjetividade com a qual ela é lida, ela é a verdade. A substância é maior do que a subjetividade. O objetivo é superior. Então, se você lê a Bíblia e ela fala ao seu coração, ela é verdade. Se você lê a Bíblia e ela não fala nada ao seu coração, ela continua sendo a verdade. Universalmente, ou seja, no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em todo lugar é a mesma palavra, né? Então ela é universal e ela não tem exceções. Não existe um ponto dessa verdade que você diga, não, aqui não é verdade. Toda ela é verdadeira. Pois não, Christian? Fala mais alguns. Isso. As diversas interpretações, né? As diversas aplicações, né? Perfeito. Só para não perder aqui o comentário, é no mesmo sentido? Então vai lá. A partir do momento que alguém começa a dizer, olha, a Bíblia tem várias interpretações, aí você já começou a entrar por um caminho que você se perde facilmente. Porque se ela tem várias interpretações, logo, ela não é uma verdade objetiva, ela perdeu a objetividade. Quem diz isso são os liberais. Foram eles que começaram a pensar assim. Né? A Bíblia tem muitas interpretações, você lê e o texto quer dizer uma coisa para você. Aí você diz, mas graças a Deus está muito longe da gente. Tá não. Tá não. Eu não estou dizendo para você ir, mas sempre o se é retórico, certo? Se você for numa reunião de estudos, uma reunião comum de estudos, então, lê o texto, terminou de ler aí, Christian, o que esse texto quer dizer para você? Você já participou disso? Ou só eu que passei por esse tipo de...
Vocês tudo já nasceram tudo reformado, puritano. É. Né, Christian, o que é que esse texto diz para você? Juarez, o que é que esse texto fala para você? Aí cada um vai dizer o que o texto falou para si. Se for no sentido de aplicação, tudo bem, mas como é que eu vou começar com a aplicação se não houve a exposição, se não houve a explicação do texto? Isso. Os puritanos faziam muito bem isso. As aplicações, elas eram direcionadas a cada faixa etária da igreja. Por exemplo, num livro que a gente está lendo aqui, durante o curso de pregação, A Arte de Profetizar, de William Perkins, lá no final, o último capítulo chama Pregação Experimental. Nessa pregação experimental, ele vai falar aplicações para as crianças, aplicações para os adultos, aplicações para os casados, aplicações para os solteiros. Você tem que fazer aplicação para todo mundo. Aplicação para o crente, aplicação para o descrente. Então, nesse sentido, partindo do mesmo princípio, você tem diversas aplicações, mas não é o que o texto fala para você, no sentido qual é o significado do texto para você. O texto só tem um significado, muitas aplicações. Segundo o pós-modernismo, verdade nada mais é do que uma criação da mente humana, veja só. As pessoas determinam sua própria realidade e, portanto, ninguém tem a verdade. Acima de tudo, o pós-modernista está convencido de que nenhuma religião é superior à outra. Nós não devemos pensar que nossas crenças são necessariamente válidas para mais ninguém. Nem tampouco qualquer posição teológica será, em tempo algum, tida como certa ou errada. Você vai conversar com uma pessoa sobre doutrina, aí começa a discussão, aí no final a discussão termina assim: não, eu entendi, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. É porque essa é a doutrina presbiteriana, a doutrina batista é essa daqui. Então é uma questão, cada um vai escolher sua doutrina, né? No final das contas a gente continuou no mesmo, no ponto que a gente começou, ninguém entendeu nada, né, sobre a verdade. É preciso ter uma verdade absoluta. Nós não precisamos começar partir para uma discussão teológica e o final ser você é congregacional, eu sou presbiteriano, então a gente se entende, né? E porque a doutrina que você aprendeu é aquela que você tem mesmo e é isso mesmo. A gente discute doutrina a parte da denominação, objetivamente, a partir da Escritura. E se eu for convencido, né? Se eu for convencido que aquela determinada doutrina, mesmo sendo da minha denominação, está errada, eu preciso mudar. Não vai acontecer, mas isso como possibilidade. Eu devo mudar. Porque se é objetivo, se está na Escritura, eu preciso mudar. Para um pós-modernista, isso nunca vai acontecer. Agora é interessante que as pessoas não param para pensar nisso e são, né? A maioria dos católicos romanos também nunca parou para pensar o que é ser católico romano, e é. A maioria das pessoas que tem pensamento de esquerda na política nunca pararam para pensar e são. Por que isso acontece, irmãos? Porque elas são educadas assim, o que mais? O contexto que a gente vive. Não tem como você correr disso. Você vai para o colégio, tudo que você aprende é justiça social, né? Ajuda aos pobres, dá ao pobre, né? Aí quando você vai estudar geografia, aí tem lá um globo, vocês se lembram disso? Aí veja que o terceiro mundo está embaixo, o segundo, porque se é um globo, porque o de cima é o rico e de baixo é o pobre? Aí vai, o que é que adianta inverter o globo? Aí só mudou, os pobres continuam, só vão ficar em cima e o rico embaixo. Qual é a diferença disso? Continua pobre e o outro continua rico. Esse tipo de coisa que vai sendo colocado na sua mente e você vai que isso é a pior maneira de fazer um mal para uma sociedade, é você não declarar. Você vai só rateiramente colocando esse tipo de princípio na sociedade. E aí você por natureza, ninguém precisa ensinar isso, por natureza você é arminiano,
por educação formal você é de esquerda, né? E quando você chega na igreja, aí você está com tudo isso na sua mente. Aí qual é o trabalho da igreja? Tem que desfazer tudo isso. Tudo isso. Então qual é o nosso papel agora, já que nós aprendemos que nós não devemos ser, né? A gente deixou de ser de esquerda para ser de direita, não é isso. A gente deixou de ser de esquerda para pensar biblicamente, né? É por isso que a gente não está aprendendo aqui políticas de direita, a gente está aprendendo cosmovisão cristã. E ninguém está ensinando política de direita contra a política de esquerda, mas cosmovisão cristã. Então, naquilo que a direita se assemelha, ótimo, beleza, ok, tem problema. Mas nós não somos direitistas, nós somos crentes. A gente abandonou o viés esquerdista por um motivo óbvio. Por definição, eles estão errados. Eles são antibíblicos. Por definição. Porque todos os teóricos esquerdistas, em primeiro lugar, são ateus. E militam contra o evangelho. Então, por definição, não posso ser. Agora, isso não quer dizer que necessariamente eu tenha que ser o contrário. Eu não preciso pensar simplesmente como os autores da direita. Eu tenho que pensar como Cristo. Ter a mente de Cristo. Né? Por isso a gente está tentando pensar a respeito desses valores. O que acontece na Europa hoje, que era o continente do berço da Reforma Protestante, e hoje é a cova, saiu do berço para a cova, foi somente isso aí. Quando os pregadores pararam de pregar a Bíblia como verdade absoluta, acabou. Eu vou fazer o que na igreja se o que o homem está pregando, nem ele crê que o que ele está pregando. Nem ele crê. Se você for olhar os relatos lá na Escócia de John Knox, né, o pai do presbiterianismo, os ímpios escrevendo a respeito dele, eles ficam impressionados como os crentes saíam inflamados da igreja por conta da pregação. Agora, o que era o conteúdo da pregação? A palavra é a verdade. Então eles saíram dali inflamados, querendo mudar o mundo, e tomaram a Escócia para o reino do Senhor. Mas se a gente sai daqui, olha, veja bem, esse texto não está nos melhores manuscritos, né? Isso aqui, olha, você tem que ver que aqui tem um erro aqui. Acabou, meu filho, acabou, você vai fazer o quê? A Bíblia está cheia de erro, né? Dizem os liberais. Está cheia de erro. Onde tem acerto é milagre. Eu tenho que tirar um mito, demitificar o que foi colocado ali. Quando você vai ver, não sobrou mais nada. Sobrou mais nada. É puro materialismo. Agora, quando você começa a voltar às antigas veredas, né, onde a pregação é pregação autoritativa, né, do Antigo ao Novo Testamento, apresentando Cristo como a única verdade, o único caminho para a vida eterna, aí você vê como a igreja muda. É a cultura dos irmãos que vai mudando. Aí os irmãos vão aprender. A gente para de ter aquele tipo de videozinho de pastor que fica dizendo pode ou não pode, né? Isso é uma coisa que é deplorável, eu diria. Quando um pastor se presta a passar 3, 4 minutos explicando se pode ou não pode fazer uma coisa. E pela internet, quer dizer que não são as ovelhas dele, né? Quando isso aí deve ser feito à luz da palavra de Deus com a exposição bíblica. Para que os irmãos aprendam a pensar e não fiquem perguntando ao pastor, pode ou não pode, pode ou não pode. Ele diz mais aqui, só para a gente terminar. O ceticismo foi entronizado e consagrado, enquanto que a fé confiante foi banida e exorcizada. A única coisa de que podemos estar certos é que nós não podemos estar certos de coisa nenhuma. Ter convicções fortes sobre qualquer coisa, outra que não seja nossa própria inabilidade de descobrir a verdade, é tido como inerentemente intolerante, até mesmo perverso. Observe os debates que hoje, por exemplo, na Jovem Pan é muito comum esse tipo de debate onde o sujeito é provocado a dizer o que ele pensa, né?
Aí ele diz o que ele pensa. Aí ele é criticado porque ele disse o que ele pensa. Intolerante, isso é discurso de ódio, isso é um absurdo. Meu filho, você perguntou, quando eu digo, você fica com raiva. Então você não quer saber o que eu penso, você quer que eu diga o quê? O que todo mundo quer ouvir. Isso se chama politicamente correto. Né? Quando você... Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Quando você faz um mal a outra pessoa, né? E você vai pedir perdão a ela, pelo politicamente correto, o que é que ela deveria dizer? Hã? Não, não foi nada não, deixa isso pra lá, olha, isso aqui. Tá pedindo desculpa de que você não fez nada não. Aí você vai fazer isso, né? Esperando aquela resposta padrão. Aí o sujeito disse, não, senta aqui. Olha, o que você fez foi um absurdo. Pá. Aí você diz tudo o que tinha que dizer, mas eu lhe perdoo. Aí o outro sai de lá chorando, com raiva. Como é que ele fez isso comigo? Eu fui pedir perdão. Sim, mas você foi pedir perdão, você precisa ouvir o que você fez. A gente estava comentando aqui quinta-feira. De nada vale se eu chegar no momento de confissão de pecados e disser ao Senhor, desculpe qualquer coisa aí, amém. Que confissão de pecado é essa? Desculpe qualquer coisa aí, não funciona. Eu preciso dizer o que eu fiz, objetivamente. E aí você vai buscando a verdade a partir dessas coisas. A tônica de hoje é você não ter a verdade. Então, quando a verdade fala, então dói, porque os homens não estão acostumados a ouvi-la. Última parte aqui desse texto que a gente vai ler hoje. Além disso, de acordo com o modo de pensar pós-moderno, pouco adianta tentar combater as falsas ideias com as verdadeiras. Afinal de contas, eles dizem, se alegarmos que temos a verdade, nós nos tornamos exatamente tão maus quanto os terroristas. Ele está citando aqui aquele discurso de Bill Clinton, né? Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, em vez disso, a inteligência pós-moderna está fazendo o que pode para tirar de todo mundo a noção arcaica de que verdade absoluta e objetiva é passível de ser conhecida de alguma forma. Então é o seguinte, não existe verdade absoluta, ponto. Aí a segunda parte é, se existir, a gente não tem como alcançá-la. Que é para não deixar margem de dúvida que você não pode se apegar a uma verdade absoluta. A citação aqui dos terroristas, só lembrando os irmãos, que é um discurso de Bill Clinton, depois da queda das Torres Gêmeas, em 2001, quando ele vai para determinada universidade nos Estados Unidos, e ele divide a culpa do ato terrorista com os americanos, por conta da herança americana de crer numa verdade absoluta. Ele diz que, tal qual os terroristas têm uma verdade absoluta que os fazem tanto mal, os americanos também têm culpa, porque, por crerem numa verdade absoluta, incitaram o mal dos terroristas. Ou seja, a culpa é dos dois. No final das contas, qual é a salvação do mundo para viver em paz? Ninguém mexer com a verdade do outro. Qual é a salvação do mundo a partir do Evangelho? Se você pregar a verdade. A única forma de você ver um amigo seu, um parente seu que está indo para o inferno, sair desse caminho é se você pregar a verdade objetivamente. Sem a verdade, não resta nenhuma esperança para esse mundo. Amém. Alguém quer comentar? Pode ser interpretada a partir de outras línguas, pode ser interpretada a partir de uma visão
Exatamente. A gente está falando da PCUSA, né? Que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. É uma das nossas mães, inclusive. Completamente liberal. Onde é que começou tudo isso? No seminário de Princeton, onde Simonton se formou, todos esses outros que o irmão falou. E como é que começou isso aí? Quando deixaram de pregar a palavra de Deus como verdade absoluta. Eu tive um professor que estudou em Princeton e é liberal, infelizmente. E eu vi com meus olhos o que o liberalismo faz com a igreja, o que faz com alunos, muitos alunos, né, no seminário, se questionando que é isso que a gente está ouvindo aqui. Né? Houve uma certa revolta. Hoje ele não é mais professor do seminário, mas a igreja que ele pastoreou, a igreja morreu, praticamente morreu, porque o que ele pregava é o que ele ensinava no seminário: liberalismo. Não existe verdade. Quando você ia confrontar, uma vez que eu fui confrontá-lo, a resposta que ele me deu foi: cale sua boca, que aqui eu sou o antropólogo e você é meu aluno. Você vê como eles são muito tolerantes, né? A tolerância vai até o ponto que você o coloca numa situação, né? Porque eu fui forçando ele a mostrar o que é que ele pensava, porque ele está dentro do seminário confessional, jurou que iria sustentar os padrões de Westminster. E ele começa a pregar liberalismo. Diz: pastor, por que o senhor não tem vergonha de sair do seminário? Sai, rapaz, sai, não precisa pregar isso aqui não, vai embora. Até o tempo que acabou a confusão, mesmo quando o seminário disse: olha, você não tem condição de pregar. Que não era eu só, não, vários alunos começaram a bater de frente com ele. Ele acabou com a igreja praticamente. Acabou com a igreja. Liberalismo mata a igreja. Graças a Deus que a igreja presbiteriana, ao longo do tempo, vem tirando, um por um, dos ministros que tentaram enveredar por esse caminho. Porque senão a gente está perdido. Né? Ou existe uma verdade ou a gente está perdido. Mais alguém? Vamos orar? Vou pedir nosso irmão Diogo que ore ao Senhor.